existe uma coisa, eu tenho até inclusive um deputado que veio aqui, no mesmo programa que você veio na Mr. Síndico, Sim. veio a deputada Damares Moura. Ela é deputada e ela é especialista em liberdade religiosa. Ela é especialista em liberdade religiosa. Então, E crimes contra a diferença, existe uma né? coisa, Contra a diversidade. existe uma coisa... Crimes contra a diversidade? Tá, obrigado. E o principal dela é a liberdade religiosa. E aí, o que acontece? Liberdade religiosa, inclusive, não é tipo assim, eu brigar só pela minha, tal. Liberdade religiosa é você entender que todo mundo tem a liberdade de escolher a sua religião e segui-la. Então, se você entende isso, você respeita isso. Eu sou né? professora de arte, eu tenho que trabalhar de certa forma, várias manifestações culturais nacionais que vêm de origem religiosa. Então isso aí você pode ficar tranquilo, que eu entendo perfeitamente. Perfeito. Igual quando aconteceu lá, aqueles crimes no jornal, lá na França, era o... Nossa, eu vou tentar lembrar. É um nome tão curtinho, tá na ponta da língua, daqui a pouco chega. Exatamente. Le Monde. Lê alguma coisa. Não, Le Monde é muito conhecido. Não, é um jornal muito conhecido, mas era um jornal pequenininho, que era de comédia, um jornal de comédia, e eles mexeram com a religião islâmica, tipo né? um fanzine, como que era? Eu vou lembrar já. Se eu escrever aqui na internet, já sai, já que eu não tenho tempo de escrever, enquanto você falar, eu vou escrever aqui. E aí esse jornal mexeu lá com o pessoal da região islâmica, por fim, eles são radicais, acabaram matando um monte de gente lá, mas é porque eles ofenderam, né? Ofenderam Maomé, ofenderam... E não se faz isso, não se ofende o outro, né? Claro que também não se mata o outro, né? Mas também não se ofende. Não justifica. Eu penso que uma das discussões... Uma coisa não justifica a outra, mas quem fez primeiro? Também não justifica. Não, tô falando, mas quem fez primeiro? Aí Sim, nós vamos fazer. eu entendi. Daí você não acendeu o estopim. Se acendeu o estopim, ele sai explodindo. Claro. Então, não é que esse estopim justifica o outro fazer, exatamente. Igual, por exemplo, lá o negócio lá eu tô com a cabeça esquecida hoje, mas lá do Oscar, que o Will Smith foi lá e deu um tapa no menino, no Chris Rock. Por exemplo, não justifica. Mas o Will Smith bateu, foi em legítima defesa. Entenda. Se ele não batesse, ele ia apanhar da mulher dele. Essa comédia é boa. Mas sabe exatamente, mas é vindo no que você falou. Tô te defendendo agora. Você falou que não justifica. Realmente, não justifica o tapa dele. Não justifica porque o outro fez a piada. Então o outro fez a piada, o certo é ele não dar o tapa. Ele não teria perdido o Grêmio, perdido a moral, perdido um monte de coisa. Ele não perdeu o Grêmio, mas perdeu 10 anos de ir pra academia, né? O Oscar. Sim. Ele perdeu lá. Então, se ele tivesse simplesmente mostrado pro mundo que ele foi uma vítima, nossa, ele estaria no topo. Então você vê como seria muito melhor. Jesus também já teve seu momento de ira no mercado, né? Quando os mercantes estavam lá dentro da igreja vendendo e fazendo um monte de coisa. E Jesus teve seu momento de ira e derrubou tudo. E ora, não, aqui não é o lugar, tal. Senhor, então não podemos ganhar dinheiro? Sim. Foi na hora que ele falou assim, dai ao César o que é de César, né? E tal, mas não era o lugar de você fazer aquilo. Estava dentro do templo. Eu penso que dentro do templo. E eu penso que assim, existem reações e reações. No caso do Smith, eu tentei falar com ele, ele não me atendeu, a gente não conseguiu conversar a respeito disso. Eu não sei exatamente o que rolou, porque a gente viu alguns cortes, né, dali do Oscar. Não sei se para ele faria tanta diferença 10 anos ou não, ou nunca mais pisar lá na academia também. Em alguns momentos acho que a pessoa já tá tranquila. Mas de forma alguma, eu defendo a parte de reagir com violência, sabe? Perfeito. De forma alguma. Exato. E aí, Jesus, me perdoa, eu não tava lá no templo, senão eu já tinha avisado a galera. Então, agora falando sério disso que a gente está falando, só para concluir, da parte de Jesus, então certíssimo, porque a gente está falando da reação. E o que a gente começou a falar foi da ação. Então, o ideal é não ter ação. O Fábio Porchat não devia ter feito aquele filme de Jesus, como o Chris Rock não devia ter feito uma piada tão sem graça com a doença da outra. Sim. Entendeu? Como aquele rapaz do SBT lá que foi expulso agora não devia ter feito com aquela criança. Vou te dar uma que tinha dica. aquele negócio lá da cabeça. Começa com o Léo e acaba com o Lins. Então, o Léo Lins... Olha que menino esperto! Rapaz... Pegou de primeira. Que aí o Léo Lins tem a oportunidade de se defender, viu, Léo Lins? Pode vir pra cá. Eu vou sentar em você e você se defende, você vira. Mas o meu filho gosta das piadas dele e tudo mais. Mas é chato. Então, se ele evitasse essa piada, ele já não tinha isso daí. Então, mas aí que a gente entrou num outro ponto que você mesmo que me entregou e eu só vou cortar, que você levantou a bola. Tem público para todos os tipos de humor. Eu não faço humor ácido, né? O Rocha não faz humor ácido. As pessoas que estão nos elencos que a gente trabalha também não fazem humor ácido, a grande maioria não faz, porque são pessoas que têm um outro ponto de vista a respeito da humanidade. Eu não sou uma mulher tão limitada a ponto de não conseguir fazer piadas, que sou eu mesma que escrevo. Eu não sou tão limitada que eu preciso só ficar tirando sarro das pessoas.
Existem situações, independente de capacitismo, independente de tom de pele, independente de origem religiosa ou orientação sexual, que eu consigo fazer piadas a respeito de situações que eu não preciso expor nenhuma minoria, por exemplo. É aleatório isso no palco, na Exatamente. verdade, né?